Pode sentar, igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Que beleza. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Motivo de alegria, sempre que a gente pode falar da palavra do Senhor, nos dá esse sentimento. Eu quero falar um pouco sobre escolhas, sobre nós seguirmos em frente ou voltar para trás. Nós vamos abordar um personagem muito conhecido na Bíblia essa noite, que é o apóstolo Pedro, e nós vamos ver que em algum momento da sua vida, Pedro, ele decide voltar para trás, e Deus dá alguns motivos para Pedro, para ele então não voltar atrás, não dar um passo atrás naquela caminhada que ele estava andando. E o tema dessa mensagem que eu coloquei é: quantos motivos você precisa para não voltar atrás? O texto básico dessa pregação é realmente o encontro de Pedro com Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, os versículos do 18 ao 20. Evangelho de Mateus capítulo 4, os versículos 18 até o 20. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando eu me deparei com esse texto, assim, muitas vezes já passei por esse texto várias vezes, mas quando eu estava lendo e me preparando para esse sermão, que na verdade eu estava preparando há uns dias antes, nem sabia que eu ia pregar, e aí o pastor me ligou ontem e eu já está preparado, o sermão está tudo certinho, pastor. Então, assim, eu pensei, gente, que ser humano que na vida, assim, que simplesmente larga o seu ganha-pão, larga aqueles instrumentos, barcos, redes, o que eles usavam para viver a vida assim do nada, por simplesmente estar passando uma pessoa, chamou ele para seguir, e ele vai largar tudo e começa a seguir a pessoa. Qual é o sentido disso? Eu comecei a pensar, falei, não faz o mínimo sentido. As pessoas simplesmente largarem as coisas, né, o sustento, aquilo que lhe dá sustento, para seguir, mesmo que fosse um rabino, mesmo que fosse um mestre. E aí eu comecei a dar uma pesquisada sobre isso. E eu encontrei duas teorias para isso. A primeira teoria, ela é baseada na tradição judaica da época. Naquela época, quando as crianças, os meninos, com 6 anos de idade, os pais levavam os filhos, em algumas versões que eu li, alguns textos que eu li, fala que levavam eles para os instrutores de criança, e em outras versões falava sobre a escola rabínica, porque o sonho de uma criança judaica daquela época era se tornar um rabino. Se a gente for trazer para os nossos dias, o sonho de quase toda criança brasileira é ser jogador de futebol. É mais ou menos a mesma coisa. O sonho tanto das crianças quanto dos pais daquela época era ter um filho rabino. Então eles levavam esses filhos com 6 anos de idade, e ele ficava dos 6 aos 10 aprendendo a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco. Ou seja, ele aprendia ali a lei, basicamente a lei. E com 10 anos de idade, essa criança, ela fazia uma prova, ela era sabatinada, e então tinha uma média, né? De acordo com a prova que ela fazia, ela recebia uma nota. Só que como nós estamos falando de lei, a gente sabe que lei é uma conta meio que exata. Ou você chega a uma determinada nota, ou você não alcança aquela determinada nota. Na lei não há graça. A lei, ela é ou não é, ou você cumpre e você está dentro da lei, ou você descumpre e você está fora da lei. É uma matemática exata. Então imagine com 10 anos de idade, as crianças sendo levadas, fazendo as suas provas e recebendo e ouvindo, muitas ouvindo: você não é bom o suficiente, você não passou no teste, você não serve para ser um rabino. E enquanto eu estudava, enquanto eu anotava essas coisas e lia e aprendia sobre essas coisas, o Espírito Santo me diz que muitas pessoas, muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente ouve que a gente não é bom. A gente ouve: olha, você não pode cantar porque você não é bom para cantar. Você não pode pregar porque você não serve para pregar. Você não pode fazer isso que você está fazendo porque você não é bom o bastante. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, ouviu essa palavra? Ouviu alguém dizer que você não é bom o bastante?
E o que acontecia com essas crianças? Os que eram reprovados, eles tinham que voltar para casa e aprender a profissão do seu pai. Era uma espécie de punição. Você não atingiu a meta, você não serve para ser rabino, você então deve voltar para a casa do seu pai e aprender a profissão dele. Esse é o seu futuro. Em contrapartida, aqueles que alcançavam a média, eles tinham até os 13 anos para ser chamado por um rabino. Um rabino então iria chamar, iria andar de perto com essa criança, e depois aos 13 anos ele ia fazer uma prova, e aí então fazer realmente a escola desse rabino. Era como se uma criança, trazendo para os dias de hoje, como eu disse, uma criança, ela fosse apadrinhada ou contratada já desde pequena pelo Barcelona, pelo Real Madrid. Então, quando um rabino escolhia uma criança, era tipo o ápice de tudo. E a gente encontra na Bíblia, no capítulo 2 de Lucas, no 41, a gente conta a história de Jesus. Fala que José e Maria subiu com Jesus ao templo em Jerusalém, e a gente conhece a história, eles vão embora, esquece Jesus. Quando eles voltam, Jesus está com 12 anos de idade, ensinando no templo. Então, foi descoberto um prodígio. Como que um menino de 12 anos está no templo ensinando os mestres da lei daquela época? E não tem muita história, não tem nada assim muito de informação a respeito de Jesus entre os 13 anos e os 30 anos. A gente não ouve falar muita coisa. Mas a gente sabe que Jesus, por ser quem era, estava acima da média. Ele estava realmente acima dos outros meninos. Não existe muitos relatos, mas olha só. Com 30 anos, Jesus, então, depois que João Batista é preso, ele começa a montar o seu time, a procurar o seu time. E é interessante ver que, diferentemente dos rabinos na época, um rabino, quando ele queria escolher alguém, ele ia na escola rabínica, ou ele ia nesses professores de crianças, e ele então pedia a lista dos aprovados. Eu quero saber quem são os aprovados, quem tirou a maior nota. Então os rabinos iam pela nota procurar quem eram os aprovados, e então eles escolhiam. Jesus vai no contraponto disso, e é aí que começa a minha história e a sua. Jesus vai para o contraponto e fala: eu quero a lista daqueles que foram reprovados. Eu quero a lista daqueles que ninguém dá nada por eles. Eu quero a lista daqueles para quem ninguém veio, para quem ninguém dá nada por eles. Sabe? Aí Jesus começa. Jesus fala: olha, eu quero aqueles que eles ouviram que eles não eram bons. Que eles não eram bons o bastante para cursar uma escola rabínica ou para ser discipulado por um rabino. Eu quero escolher aqueles que foram forçados a aprender um trabalho só porque não atingiram uma meta. Eu quero aqueles que tiraram as notas vermelhas, aqueles que não tiveram uma boa performance. São esses que eu quero. E Jesus começa, né? Os três evangelhos relatam esse convite dos primeiros cristãos. E a gente chega nesse texto que a gente leu. A fama de Jesus já era conhecida. Se você olhar em Lucas 4, 22, eles falam assim: não é esse o filho de José? Tipo, eles já sabiam quem era Jesus. Eles já estavam vendo o que Jesus estava fazendo, e eles admiravam: como que ele pode fazer isso se ele é só o filho de José e Maria? Se ele é filho do carpinteiro? Então aqui a gente já começa a imaginar: poxa, tem um fundamento. Jesus era um cara famoso, ele era um cara conhecido, ele era o prodígio. Ele era o rabino dos rabinos. Ele ensinava os 12 e agora ele tem 30. Então Pedro estava pescando, talvez nem é porque ele queria. Porque Pedro, ele provavelmente tinha residência num local onde era uma vila de pescadores. Muito também, provavelmente, se isso aplica a Pedro, o seu pai era pescador, provavelmente ele voltou, ele recebeu um não, ele não era o escolhido, ele não atingiu uma meta, e ele teve que voltar para aprender a profissão do pai. E a gente chega nesse texto que a gente leu no início, vê Jesus passando pelo mar da Galileia, encontra Pedro com André, chama ele, e Pedro imediatamente começa a seguir. Veja só que Pedro, já falei, Pedro está pescando, não porque quer, talvez porque foi forçado a isso. Mas aí chega o famoso rabino e chama Pedro. Imagina se Pedro tivesse questionado, falado: Senhor, mas eu tirei nota vermelha, eu não fui bom o bastante, eu não consegui passar naquela prova. Talvez Pedro questionou e falou: Senhor, o Senhor não sabe nem quem eu sou. Sabe, e aí a gente vê
se cumprir aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 1:27, que é: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe, Deus age na contramão daquilo que a lei diz. Deus age na contramão daquilo que é uso e costume. Se você não é bom porque você atingiu uma nota, Deus fala: eu sou bom e eu posso fazer bom quem eu quiser. Sabe, é assim que Deus faz. É assim que Ele faz. O famoso rabino, então, escolhe Pedro. E a segunda vertente, a segunda teoria que nós podemos ter desse texto, dele ter largado as redes de uma forma instantânea e seguido Jesus, como diz em Mateus, é que Lucas, ele relata esse mesmo encontro de uma forma com mais detalhes, um pouco diferente. Eu vou seguir aqui a história do que acontece entre Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Primeiro, Jesus estava perto do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Uma multidão queria ouvi-lo. A Bíblia fala que tinha sempre uma multidão com Jesus, e a multidão queria ouvir ele. Então, o que acontece? Jesus, ele viu 2 barcos de pescadores, de Pedro e André, que estavam lavando as redes. Eles tinham pescado a noite toda. Então, Jesus fala assim: Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Chega o barco um pouco para longe e eu vou usar o teu barco. A Bíblia fala que Jesus senta, ele começa a falar com a multidão, ele faz o barco ali de palco, de palanque, de púlpito, e começa a falar com as multidões. Nós não sabemos o que Jesus pregou nesse dia. Não há relatos na Bíblia qual foi o sermão que ele pregou. Mas algumas coisas interessantes a gente pode imaginar. Primeiro, que assim que termina, a Bíblia diz que assim que Jesus terminou de falar, ele vira para Pedro e disse: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as suas redes. Porque eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. Aí o versículo 5 de Lucas capítulo 5 vai dizer: Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que Pedro, ou ele já ouvia falar de Jesus, pela fama de Jesus, de quem ele era, ou simplesmente pela palavra que ele acabou de ouvir, ele falou: essa pessoa é diferente, esse rabino é diferente, esse mestre é diferente, eu não sei o que ele está me pedindo. Ele podia pensar: o senhor entende de carpintaria, mas não entende de pesca, quem entende de pesca sou eu, mas sobre a tua palavra, porque é você que está dizendo, eu vou lançar as redes. E nós sabemos o que aconteceu. A quantidade de peixe era tão grande que as redes estavam a ponto de rasgar. Outros barcos foram chamados, eles chamam outros barcos, e a Bíblia diz que os barcos estavam a ponto de afundar, tamanha quantidade de peixes. O milagre é feito ali. E aí a gente começa a entender. Pedro, ao ver isso, se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia diz que todos que estavam com Pedro, inclusive André e João, começam a ficar perplexos com o que foi feito. Imagine, você pescar a noite toda, você acha que Pedro já não tinha jogado essa rede para todo lado ali, e acontece um milagre assim? E a Bíblia diz que todos ficam perplexos. Olha o que diz o verso. Aí a gente entra na mesma parte, o verso 10 na parte B e o verso 11, que diz assim: então Jesus disse a Simão: não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não fala que eles venderam, não fala que eles alugaram, deixou alugado com alguém trabalhando, fala que eles simplesmente venderam. E aí a gente começa a entender um pouco melhor esse deixar. E a gente começa a entender que quando Jesus está à porta, quando Jesus está chamando, não há como nós resistirmos. Porque ou a gente conhece a fama, ou a gente vê com os nossos próprios olhos o que está acontecendo, o que Jesus está fazendo. Não há como nós nos ausentarmos, ou nós dizermos não para o chamado de Cristo. Foi dito aqui há uns meses atrás, eu não me engano se foi o pastor Márcio, falou: quem é escolhido não tem escolha. Sabe, Jesus chama Simão, que é Pedro, chama André, chama essas pessoas, e aí a gente começa a entender, porque se a gente olha só o primeiro texto, a gente imagina: poxa, eles têm muito mais fé que a gente, eles deixaram tudo, eu não tenho coragem de deixar a minha companhia, eu não tenho coragem de deixar o meu trabalho, eu não tenho coragem de deixar nada, e seguir Jesus, se Jesus me pedir. Mas aí a gente começa a ver que experiências com Cristo nos levam a fazer coisas que antes a gente achava que era impossível.
que antes a gente achava que a gente não conseguia fazer. Então a gente conhece a história de Pedro. Pedro segue Jesus, passa 3 anos, 3 intensos anos com Jesus, aprendendo, né, dando umas cabeçadas também, que eu acho que nós brasileiros, se fôssemos colocar na balança, nós somos os mais parecidos com Pedro, porque a gente é sanguíneo, porque a gente é curioso, porque a gente quer fazer muitas coisas. Então a gente conhece a história. Pedro anda com Jesus, Pedro é discipulado por Jesus, Pedro se tornou discípulo, ele andou 3 anos com Cristo, ele vivenciou milagres, ele presenciou cura, ele andou sobre as águas, sabe? Mas quando Jesus disse, é interessante essa passagem, quando Jesus disse, olha, eu vou ser traído, Pedro é o primeiro a levantar e falar, não, eu não sou. Quem é, Senhor? Porque eu não sou. E aí Jesus pega e fala para ele, olha, você vai me negar 3 vezes. E nós conhecemos a história, nós sabemos o que aconteceu. E o interessante, eu estava lendo sobre a parte da ressurreição de Cristo. E Pedro, a Bíblia diz que Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo e encontrar a pedra removida. E ela sai correndo, e ela encontra Pedro e João no caminho, e ela fala, olha, roubaram o corpo do mestre, eu não sei o que aconteceu. E eles vão correndo, Pedro e João, eles chegam correndo no túmulo, e eles chegam lá e vê os lençóis, a Bíblia diz que eles veem os lençóis dobrados. Eles veem os lençóis todos arrumadinhos ali no canto, como alguém que realmente saiu. Como alguém que foi realmente, a vida voltou e ele arrumou, deixou tudo organizado. Indícios de que realmente Jesus tinha ressuscitado. Pouco depois, Jesus aparece para os discípulos, ele aparece em forma de jardineiro para Maria. E Maria chega contando, e ele aparece depois para os discípulos. Tem um episódio de Tomé, que Jesus pede para tocar nas mãos, tocar no lado. E então, Pedro ouviu muitas histórias de que Jesus tinha ressuscitado. Ele ouviu muitas questões, muita gente falando, ele presenciou muitas coisas, mas talvez ele não entendia o que se tornava, o que era a ressurreição naquela época. Mesmo tendo visto Lázaro ressuscitado, talvez ele não entendeu o propósito que Jesus estava falando sobre a ressurreição. E em função disso, talvez ele se torne um pouco triste. E a Bíblia vai dizer em João 21, que Pedro ele decide voltar atrás. Ele decide voltar às velhas práticas, aquilo que ele fazia. Eu não sei se é porque ele tinha um pouco de tristeza por ter negado a Jesus. Eu não sei se é porque ele achava que ele não conseguiria, que Jesus não conseguiria olhar para ele mais. Eu não sei se ele achava que Jesus não ia perdoá-lo pelo que ele fez. Eu não sei se ele achava que ele tinha cometido um pecado grandioso. E o que eu entendo disso tudo é que geralmente, eu falo isso muito para os jovens aqui, eu falo, geralmente quando a gente comete um pecado, a nossa atitude é se isolar. A nossa atitude é sair da presença de Deus. Olha o que aconteceu no Éden. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder da presença de Deus. Deus chega na viração do dia, Adão, onde você está? Senhor, eu tive medo, porque a gente estava nu, e aí a gente pegou e se escondeu. É normal, é natural, quando a gente comete um pecado, quando a gente pisa na bola, é normal que a gente se esconda da face do Senhor. Então Pedro, ele diz, lá no versículo 3, do capítulo 21 de João, ele fala assim, vou pescar, disse Simão Pedro. E os discípulos que estavam com ele disseram, nós vamos com você. E eles entraram no barco, mas naquela noite, novamente, nada pegaram. Nós podemos imaginar, se antes Pedro já estava com alguns problemas, que lá também fala que ele passou a noite toda pescando e não pegou nada. Imagina você saber que você estava numa vida sem sucesso, numa vida desgastada, você voltar para essa velha vida, dar um passo atrás, voltar atrás, simplesmente por um sentimento de achar que você não é perdoado, ou de achar que Deus não pode te perdoar pelo aquilo que você fez. Sabe, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de culpa, ele só serve para a gente lançar os pés da cruz e ser perdoado. Do mesmo jeito, eu estava, no sábado eu fiz uma dinâmica com os meninos a respeito de esporte, de futebol, do mesmo jeito que o goleiro só serve para evitar o gol. Ele é o único jogador que pega a bola com a mão num jogo de futebol. Esse sentimento de culpa, ele só serve, o goleiro só serve para evitar o gol, esse sentimento só serve para gerar em nós perdão da parte de Deus. Se nós fôssemos todos bonzinhos, não teria por que Cristo ter morrido por nós.
volta àquilo que eu falei no começo, de Cristo ter vindo por aqueles que tiraram nota vermelha, que somos nós, daqueles que não foram aprovados numa prova. Então Pedro diz que vai pescar, e ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas a palavra diz, verso 4, que os discípulos não reconheceram Jesus, e Jesus perguntou para eles: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam não. E eu quero abrir um parêntese aqui. Não existe comida longe de Cristo. Quando a gente volta atrás, a gente passa fome. Quando a gente volta atrás, a gente retrocede. Talvez você já tem muito tempo de crente, ou pouco tempo, não sei. O importante é que nós não devemos voltar atrás. Existe uma caminhada, eu falei aqui na oração, quando eu estava liderando, que a Bíblia diz que existe uma porta estreita e existe um caminho estreito, andai por ele. O caminho estreito é a ideia de que é tão estreito que você não consegue fazer isso aqui e voltar atrás. Não há sentido na nossa vida, se nós, por qualquer coisa, seja ela grave ou não, seja ela pequena ou grande, voltar atrás. A vida cristã, ela é para ser, por isso que a gente fala que vou prosseguir para o alvo, né? A gente tem várias músicas que a gente canta sobre isso. Cristo é o nosso alvo, é para lá que nós vamos, é para lá que a gente tem que focar e canalizar todo o nosso esforço, é para lá que nós temos que ir. Então não existe, Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? Não, nós não temos nada, porque só há abundância de pão em Cristo, só há abundância de tudo que você necessita em Cristo. Aí o verso 6, Jesus pega e diz assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eu quero, olha só que no começo eles falam que eles chegaram na praia, Jesus estava na praia. Então você imagina lançar uma rede perto da praia. Era a coisa mais assim, maluca que podia existir. Eles podiam virar para Jesus e falar: não, a gente pescou em alto mar. E aqui a gente vê uma diferença no primeiro texto, na primeira vez que Jesus faz esse milagre da pesca. Jesus fala: vai para águas profundas e lança a rede. E agora Jesus fala: não, lança do lado direito. Mas não é a técnica, não é o lado direito que interessa. O que interessa é a palavra de Jesus que está mandando a gente fazer. Sabe, não é a forma com que a gente prega, ou a forma que a gente canta, a forma que dá glória, é sobre a palavra. Essa gente está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós só encontraremos êxito, só encontraremos sucesso a partir do momento que a gente fizer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não há outra forma, não há uma fórmula de sucesso. Não há nada. Eu fico vendo os pregadores, cada um tem um estilo. Tiago Brunet tem um estilo de ensinar. Aí você tem o David Leonardo, tem um estilo meio poético, e tantos outros, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de fazer. O segredo não é o YouTube, o segredo não é os seguidores, o segredo é estar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. O segredo é estar alicerçado na palavra. E o versículo 6, o final dele vai dizer: eles lançaram a rede e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes, à beira da praia. À beira da praia, sabe? Imagina, aí João pega e fala para Pedro assim: é o mestre, é ele, é o mestre. E a Bíblia diz que os barcos estavam a 90 metros da praia. Pedro pula dentro da água, ele nem espera. Ele pula dentro da água, ele veste a capa dele, ele pula dentro da água e vai encontrar com Jesus. Ele fala: não, eu quero ver com os meus olhos, porque eu já vi isso antes acontecer. Eu já vi uma pesca assim, eu já vi um homem me mandando jogar do lado direito. E eles chegam, Pedro chega, os barcos chegam. E a primeira coisa que acontece é eles verem que tem. Versículo 9 do capítulo 21 de João. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Se Jesus tinha pão na praia, por que ele mandou jogar a rede do lado direito? Se ele já tinha pão, se ele estava com pão e peixes preparado para os discípulos, uma fogueira, por que ele mandou jogar para o lado direito? Sabe, eu entendo, e aqui eu falo aquilo que que eu falei anteriormente. Nas velhas práticas não tem peixe, nas velhas práticas não tem pão.
Nas velhas práticas não tem fogueira, não tem fogo. Mas muito pelo contrário, na presença de Deus tem peixe. Na presença de Deus tem pão, na presença de Deus tem fogo. Sabe? A presença de Deus tem tudo que nós precisamos. E quando eles chegam na praia, Jesus está esperando eles. Jesus está ali esperando eles com pão, está esperando eles com peixe, está esperando eles com fogo. Tudo certinho, tudo arrumadinho. E aí eles começam a comer. E é engraçado que Jesus fala assim: traga algum desses peixes que vocês pegaram aí. E nesse trazer esses peixes, a Bíblia conta a quantidade de peixes que foram pegos. 153 grandes peixes. Por que não contou da outra vez? Não sei. Mas muito provavelmente, Jesus queria dizer para Pedro: olha, hoje eu estou te dando no mínimo 153 motivos para não voltar atrás. Talvez você precise de motivos para não voltar atrás. Talvez você está triste. Talvez mesmo com a campanha das 170 horas de oração, tem uma angústia no teu coração. Tem dúvidas. Tem questões que precisam ser resolvidas. Tem questões que precisam de um ânimo, de uma injeção de ânimo da parte de Deus. O que é interessante e o que a Bíblia nos dá a base para interpretar é que Deus está disposto a te dar a quantidade que você quiser de provas para você não voltar atrás. Quer razões? Peça a Deus. Quer razões para não voltar atrás? Se eu estou pensando em fraquejar, eu estou pensando em deixar as coisas, eu não estou aguentando. Peça para Deus. Deus vai te dar quantas razões você precisar para que você não volte atrás. Para que você continue para o alvo, perseguindo o alvo que é Cristo. Nas velhas práticas não tem peixe, não tem pão, não tem fogo. E os discípulos estão ali, comendo, e a Bíblia fala que ninguém ousava perguntar quem ele era, porque eles sabiam que era o Cristo. E a história acontece, a história continua. E Jesus, quando vai subir ao céu, ele deixa as últimas instruções e fala: olha, o Espírito Santo, ele vai descer. Eu estou indo embora, mas eu vou mandar um que é igual a mim, que é semelhante a mim, o Consolador. Ele virá e ele dará poder para vocês, e vocês serão minhas testemunhas. A gente conhece a história. No capítulo 2 do livro de Atos, eles estão em uma casa, estão fechados. Ouve-se um som de um vento impetuoso, enche a casa, eles ficam cheios do Espírito Santo, são distribuídas entre eles diferentes línguas, e então muitos começam a falar: mas não são eles todos galileus? Por que a gente está ouvindo eles falar na nossa própria língua materna? Aí uns até começam a falar: eles estão bêbados, né? Não pode estar assim. E Pedro se levanta, e Pedro pega a palavra, e ele começa a discorrer, e ele começa a falar, e a gente conhece a história. E nesse dia, Deus concede a Pedro mais de 3.000 razões para ele nunca mais voltar atrás, para ele nunca mais esquecer quem ele é, para ele nunca mais esquecer da palavra que foi lançada por Deus para parte da vida dele. Pedro era pescador de peixes, e Deus no primeiro encontro disse para ele: eu vou te fazer pescador de homens. Sabe, talvez você está aqui nesse país: eu trabalho com piso, eu sou instalador. Deus quer te fazer um instalador, mas um instalador que abençoa as casas que entram. Um instalador que por onde entrar vai abençoar a casa do seu cliente, vai abençoar a companhia que você trabalha. Se você é house cleaner, Deus quer colocar um sufixo ali na frente. Você é uma house cleaner, mas é uma house cleaner que toma conta, que pesca pessoas, que dá testemunho das pessoas. Se na casa que você limpa é uma casa difícil, você vai entrar de uma maneira diferente. Você vai entrar com um pensamento diferente, abençoando a vida. E pessoas serão abençoadas através de você. Pedro, não é que, então quer dizer que eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo. Se Deus te chamar para isso, Ele vai te encorajar para você fazer isso. Mas o importante é que não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você faça para o seu sustento, o que importa é que Deus, Ele está te chamando, Ele está dizendo para você: olha, não importa o que disseram para você, não importa o que foi dito a teu respeito no passado, talvez até por seus pais, às vezes pelas pessoas mais próximas de você, não importa, eu estou te chamando, e quem eu chamo eu capacito, e quem eu capacito eu encho de poder, eu encho de graça, eu encho de misericórdia.
Sabe? Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. E à medida que Pedro tinha 153 razões para não voltar atrás, quando ele começa a fazer aquilo que Deus chamou, Deus dá 3.000, e depois Deus dá mais, e a igreja vai crescendo, e o ministério vai crescendo, e Pedro se torna um grande primeiro pastor ali da igreja. Sabe, se hoje você precisa de um motivo, Deus pode te dar esse motivo para você não voltar atrás, para você manter o teu foco, para o seu foco estar nele. E à medida que você for andando, Deus vai te dando mais motivos, vai te dando mais motivos, e vai te dando mais motivos, de uma forma que não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Não dá para, e eu não estou falando só de você apostatar da fé, você se desviar, não é isso. Mas não dá para você não fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Eu falei para os jovens no sábado, a gente fazendo um paralelo, eu falei, ninguém quer ficar no banco de reserva num jogo de futebol. Num time todo mundo quer jogar. Por que na igreja a gente se contenta em ficar só no banco? Por que na igreja a gente se contenta 1 ano, 2 anos, 3 anos e você está só no banco, está só recebendo? E pessoas precisando do dom que Deus colocou em você. Pessoas precisando ser alcançadas com o dom que Ele colocou sobre você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu recebi várias palavras da minha vida, na minha adolescência. E só Deus sabe quanto eu lutei para estar aqui. Para estar na frente, para falar do amor dEle. Para fazer pregação, para pregar, para liderar. Eu falei para a Tainara um dia, eu falei, não dá mais para voltar atrás. A gente já está no caminho estreito. Não dá mais para voltar atrás. É daqui para frente, eu estou sentindo Deus me chamar. Quando a gente foi para o Brasil, no final do ano, a gente fez um propósito. Esse ano a gente não vai colocar nenhum propósito financeiro, não que isso não seja importante, mas a gente não quis colocar nada relacionado a trabalho. A gente falou, a única coisa que a gente quer é servir a Deus com excelência, é servir a Deus com tudo que nós temos. E a gente nem sabia se a gente ia entrar de novo nos Estados Unidos, nosso visto tinha sido negado. E alguns irmãos, a maioria sabe o que aconteceu, a gente entrou, foi um milagre de Deus, eles não perguntaram absolutamente nada, a gente entrou novamente. Não existe curiosidade no reino. Pouco tempo depois o pastor Saulo nos chamou para liderar os jovens. E o que eu sinto é Deus me chamando. É Deus me dizendo, olha, não importa o que disseram a teu respeito. É você que eu quero abençoar você, eu quero que você seja pescador de homens, eu quero que você esteja liderando, eu quero que você faça aquilo que eu te chamei para fazer. Só você sabe o dom que Deus colocou dentro de você. Se você parar e pensar, você consegue, o Espírito Santo te revela aquilo que você é bom, aquilo que Deus colocou em você. Nós somos pessoas diferentes, porque o reino precisa de pessoas diferentes para formar o corpo. Sabe, eu quero encorajar você nessa noite. Eu não vou demorar, eu quero fazer um desafio com vocês, e eu quero encorajar vocês a entrar por esse caminho. A ouvir esse chamado, Deus chamando você, Deus querendo mudar a sua história, Deus querendo dizer para você, olha, até hoje você se preocupou com determinadas coisas que não eram necessárias. Eu quero canalizar a sua atenção, eu quero canalizar as suas forças para aquilo que realmente importa. Como nenhum jogador quer ficar no banco de reservas, todos querem jogar. Há muito o que fazer na obra do Senhor. Vocês sabem tudo que a nossa igreja já recebeu de palavra. Templos não comportarão. Sabe, se templos não comportarão, tem lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Tem espaço para todo mundo fazer algo. O reino de Deus, ele é multiverso. Ele está aberto para todos fazerem algo. E eu quero dar oportunidade para você que está aqui hoje. E você talvez tenha ouvido palavras que não foram legais, que não foram justas até, com você, no seu tempo de adolescência, no seu tempo de criança, enfim. Ou há pouco tempo atrás, talvez alguém já falou para você que você não dá em nada, que você não sabe fazer as coisas direito.
É com você que Deus está falando. É você que Deus está escolhendo. É você que Deus está chamando e falando: a partir de hoje você não vai ser pescador de peixes mais. A partir de hoje você será pescador de homens. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Feche os teus olhos. Se você sente que essa palavra é para você, se você sente Deus te chamando, Deus dizendo: eu quero mudar a sua história. Se até hoje você tinha pensado assim: poxa, eu não consigo fazer nada, o que eu vou fazer na igreja? Eu não sei, eu não tenho habilidade para nada. Deus está dizendo que não, que Ele quer você, que Ele precisa de você, que você é importante no reino, que você é importante para o reino dEle. E eu quero dar a oportunidade, se você se sente assim, se você quer receber, ser escolhido por Deus, se você quer receber da parte de Deus esse chamado, quer ter a sua função mudada de pescador de peixes para pescador de homens, essa é a tua oportunidade. Quero convidar os nossos pastores aqui à frente, e nós vamos orar por você, porque há poder neste lugar, há poder nessa plataforma, há poder na casa de Deus, nessa igreja, e nós cremos que Deus, Ele pode mudar toda a sua história. Eu creio que Deus está te chamando, e que Deus está mudando a sua forma de pensar, está mudando a forma de você enxergar as coisas, e Deus vai te surpreender. Se você quer um novo recomeço, se você quer servir a Deus com aquilo que você tem, se você está se sentindo chamado por Deus, através do Espírito Santo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, nós vamos orar por você. Deus está mudando situações aqui, Deus está chamando pessoas que serão grandes no reino de Deus. Lembra de 1 Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Se há pessoas dizendo que você não vai dar em nada, ou já disseram que você não vai dar em nada, Deus está dizendo o contrário aqui. Deus está dizendo o contrário. Oh Senhor Deus querido, santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, derrama teu Espírito, Senhor Deus, sobre nós. Derrama a tua presença, Senhor Deus, sobre nós. Oh Deus, aleluia, Senhor. Pai, derrama sobre nossas vidas, Senhor Deus, uma nova forma de enxergar, Senhor Deus, a tua presença, de enxergar o teu reino. Pai, vidas estão sendo chamadas aqui, Senhor Deus, e isso não significa que não estavam na tua presença, mas significam que talvez, Senhor Deus, algumas pessoas foram dito para elas que elas não eram ninguém, que elas não poderiam. Deus, mas em teu nome o Espírito Santo, Senhor Deus, diz para cada uma: você é importante. O Espírito Santo brada no coração de cada uma: você é importante. E nós oramos, Senhor Deus, por cada pessoa aqui, e eu me coloco aqui, Senhor Deus, me coloco aqui dizendo: eis-me aqui, pessoas que talvez estão há uma vida, há um tempo, Senhor Deus, fugindo daquilo que o Senhor chamou para elas. Oh Deus, mostre para elas que não é a técnica, que não é, Senhor Deus, como fazem, mas é, Senhor Deus, porque estão fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Deus, derrama graça, derrama unção. Deus, que daqui saiam líderes, que daqui saiam pastores, que daqui saiam intercessores, que daqui saiam, Senhor Deus, pessoas com dom de cura, com dom de libertação. Derrama Espírito Santo sobre eles, Senhor Deus, dons diversos, dons de cura, Senhor Deus, libertação. Oh Deus querido, reparta os dons conforme o Senhor deseja a tua igreja, Senhor. Derrama, Senhor Deus, derrama do teu Espírito, Senhor. Oh Deus, que ao ouvirmos o teu chamado, não permanecemos, Senhor Deus, da mesma forma, que sejamos transformados, Senhor Deus, pela tua palavra. Oh Deus, quando tudo diz que não,